Ô, Nieves, a nossa palestra da semana passada, se você quiser, está gravada também. Você falou que queria acompanhar essas do Congresso, tem gravado. Oi, gente, boa noite. Chegou, bem-vinda. Conexão caiu aqui. Está gravada a palestra, eu vou publicar essa semana, a palestra da semana passada, do André Luiz, tá bom? Tudo bem, gente? Tudo bem, minha querida. E você? Bem-vinda, Sandrinha. Obrigada. Boa noite. Quero aproveitar este momento inicial e agradecer a vocês, amigos e amigas, viu? Pelas energias enviadas aí, né? Nesse momento meio difícil para minha família, para mim. Mas muito obrigada, viu? Pelo amor, pelo carinho de todos vocês, tá? Fique bem. Tenha certeza que foi o nosso melhor. Com certeza. A gente recebe, né? A gente recebe. A gente percebe, né? E lembra das pessoas, que as pessoas lembram. É muito legal. É um momento que reconforta. Os amigos sempre reconfortam muito a gente, sabe? Então, muito obrigada mesmo, de coração, tá? E aí, estamos aí para hoje, para essa atividade. O Mal já está aí, né? Já. Sim. Tá bom. Eu esperaria mais uns 2 minutinhos, gente, para a gente poder começar, tá? Tudo bem, Rita? Cadê a Ivone? Aqui, do meu lado. No seu lado estou eu. Para mim, ela está do seu lado. Para mim, ela está lá em cima. Para mim também. Também está em cima. Para mim, ela está lá, ó. Em cima da Regina e da Rita. A Rita está aqui, ó. A Jacira está do seu lado. Eu estou no meio de um jeito. da Ivone. Está no meio dos dois. Cada um aparece de um lado, né? Gente, sabe que hoje eu tive um sentimento assim, que a vida é tão dinâmica, né? E ela empurra a gente para seguir, não tem como a gente não seguir em frente. Mas isso dá uma certa tristeza também. Poxa, caramba, eu não consigo nem parar uma semana para poder, sei lá, é estranho isso. Ao mesmo tempo que ela vai empurrando, vai levando, não, tem um monte de coisa para fazer e vida que segue, gente. É assim, e isso é um pouco triste, né? Porque parece que a gente não está dando o devido sentimento e não é verdade, né? É só que a gente tem que continuar mesmo, é assim. Sandra, nadie puede tu interior, nadie puede evaluar tus emociones ni tus sentimientos. Y el hecho de llevar una sonrisa en esta circunstancia es admirable y yo lo apoyo, porque es lo mejor que uno puede brindarle al espíritu que se va, tan querido. Verdade. E a gente sorri mesmo, né? Às vezes a gente se pega rindo e se sente um pouco culpado, mas é assim mesmo, né? É a vida. E foi um momento muito especial com meu irmão, né? Com essa partida aí, eu tive um momento muito especial com ele, então isso me deixou bem tranquila, né? Com o coração em paz. Acho que foi bem bonita a passagem. Nem todos têm esse privilégio, acho que a gente teve um momento aqui, nem todos têm, né? Muitos não tiveram nesse período da pandemia, né, gente? Quantas pessoas foram embora sem se despedir e não puderam nem ver? Isso é triste, a gente parar para analisar. É muito cruel, né? Cruel. Muitos foram assim, muitos, né? Quantos não puderam ver seus amados, né? Seus parentes. Então, esse rito aí de passagem é bem importante, né? É bem importante mesmo. E ele não esteve sozinho nessa história dele em nenhum momento, né, Sandra? Eu acho que isso conforta demais a família e quem gosta muito, né? Eles estiveram do lado dele o tempo todo. Eu acho que isso não tem preço, né? A pessoa ter que ser o caminho da pessoa e ela não fazer esse caminho sozinha, se sente amparado, acolhido o tempo todo, né? Isso eu acho que é o melhor de tudo, sabe? E os nossos amigos estavam todos lá, esperando só a hora que ele desligasse o pequeno laço e fosse. E foi. Bom, então vamos lá, meus amigos. Obrigada pela presença de todos. Já são 8h06. Sejam todos muito bem-vindos. Ivone, eu acho que a gente já pode mandar para o Face, porque a música hoje é só no final, tá bom?
Então, vamos deixar a Ivone transmitir ali para o Facebook, aí eu já vou dar uma boa noite para a gente começar, tá bom? Semana passada foi muito legal, viu, gente, a atividade com o André. E já estamos, então, ao vivo pelo Facebook também. Boa noite a todos, amigos e amigas. Mais uma noite aqui do Centro Espírita Allan Kardec, de Santos, São Paulo. Eu gosto de iniciar pedindo para que todos compartilhem as nossas palestras, que acessem as nossas palestras no canal YouTube, deixem lá o seu like, né, e que isso faz a visibilidade do tema, faz a visibilidade do Espiritismo, e também nos sigam no Instagram e pelo Facebook, né, que fica aí toda essa nossa atividade durante esse 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses que a gente está fazendo reuniões virtuais, está tudo registrado, né, está tudo lá para quem quiser assistir a hora que quiser. E nessa noite de hoje, nós estamos aqui continuando com o nosso mês especial, que chamamos de Ecos do Congresso, o 23º Congresso da CEPA, Associação Espírita Internacional, que ocorreu no mês de outubro. Então, desse congresso, nós chamamos e convidamos alguns expositores brasileiros, alguns, né, não foram todos, outros virão depois, e aí nós estamos reproduzindo as exposições e ampliando o debate. Na semana passada nós tivemos já o André Luiz Bezerra, falando sobre a questão da sustentabilidade, e hoje nós temos um outro convidado que a Márcia já vai apresentar. Tá? Antes de a gente iniciar a palestra e a atividade dessa noite, a gente já quer compartilhar aqui algumas divulgações. A Rita vai trazer para a gente já a palestra já da semana que vem, e depois uma atividade que vai ter aí no sábado bem especial, tá bom? Então, na semana que vem, nos Ecos do Congresso, nós vamos trazer a exposição do Milton Medran. O Milton, acho que está aí, eu vi o Milton hoje aqui, e o Milton vai trazer o tema Função Social da Propriedade, foi muito interessante, o debate já foi interessante no Congresso, e a gente vai ter bastante coisa para aprofundar aqui no nosso grupo, tá bom? Obrigada, Rita. E no próximo sábado, agora, né, dia 13 de novembro, a gente vai ter mais uma live do Movimesp, que é o Movimento Mundial de Mulheres Espíritas pelos Direitos Humanos, e trazendo aí o terceiro tema, que é sobre a violência doméstica e os danos em adoecimento físico e psicológico. A gente está sempre colocando aí o cartaz em 2 línguas, em português e em espanhol, porque o nosso movimento é um movimento internacional, né? Temos amigas de alguns países, de vários países, Brasil, Espanha, Porto Rico, Venezuela, Argentina, tem mais alguns aí, que as meninas depois podem ir me lembrando. Hoje a Nieves está aqui com a gente, já veio prestigiar aqui a nossa atividade, muito obrigada, Nieves. E a nossa expositora é a Débora Vinha, que ela é também da Espanha. A Nieves é da Espanha e a Débora também. A Débora, inclusive, é daquela região que está tendo lá um problema com o vulcão, né? La Palma. Como? La Palma. La Palma, mas ela disse que está tudo sob controle e que ela vai poder participar normalmente. Então, fica aí, gente, o convite. Essa atividade vai ser transmitida pelo Zoom da CEPA, tá? E vai ser também transmitida ao vivo pelo canal YouTube do Movimesp. E tem uma novidade aí que a gente vai experimentar pela primeira vez, a tradução, o que chama de interpretação de idioma em tempo real. Então, a gente vai ter uma intérprete para tentar fazer com que todas compreendam, né? Porque entre o espanhol e o português ainda existe aí algumas diferenças. A nossa intérprete vai ser a Rita Fernandes. E vamos ver se vai dar certo. É uma tentativa, né? Uma primeira vez nós vamos fazer, se der certo. Aí quem nos proporcionou isso foi a CEPA, né? O Mauro Espínola assinou lá a ferramenta do Zoom e a gente vai experimentar já nesse sábado. E esse recurso, gente, ele cabe até 500 pessoas da nossa sala. Então, vamos convidar as pessoas para participar, porque está grande, tá? Tem espaço para todo mundo. Mas vamos também transmitir pelo YouTube. Então, convido a todas aí, sábado, às 14h30, horário do Brasil.
E é isso, tá? Para a gente fazer essa abertura aí, agora eu vou passar para a Márcia e vamos em frente. Obrigada, gente. Bom, gente, boa noite para todos. Boa noite, pessoal do Face. Hoje o nosso palestrante é o Mauro de Mesquita Espínola. O Mauro é um amigo da casa de bem antes de eu chegar no SEAC, inclusive, né? O Mauro é engenheiro, doutor em engenharia, professor da Escola Politécnica da USP, e é um espírita muito atuante, é diretor do Centro de Estudos Espíritas José Herculano Pires, de São Paulo, participante do CPDOC de Santos, que é o Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, divide a presidência da CEPA com a Jacira Jacinto Silva e é membro-diretor da Fundação Porta Aberta. Mauro, bem-vindo, obrigada por você ter aceitado, né, dividir com a gente seus conhecimentos nessa casa que é sua também, e todo o seu espaço. Fica à vontade. Desculpem. Boa noite a todos. Satisfação estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco dessas discussões relativas ao Congresso. Eu fiquei em dúvida, Sandra, aquele vídeo do Congresso não vai ser passado, não, né? Vai. Ah, vai? E Só estamos deixando você dar uma boa noite, e aí a Rita vai, aí a Rita vai passar a exposição, e depois a gente faz a continuidade, tá bom? Tá bom, então, boa noite a todos, e depois estarei aí para discutir todas essas propostas. Então, tudo bem, vamos lá, Rita. Vamos desligar os nossos microfones, tá, gente, para não ter interferência. Hola, empiezo con un pedido de disculpa. No tengo las habilidades para hablar español. Así, con la ayuda de mi esposa Jacira, decidí escribir mi discurso y lo leeré, tratando de evitar cometer muchos errores. Así creo que podré hacerme entender. Al final, en los debates, escucharé en español o portugués y hablaré en portugués, cuidando de pronunciar las palabras con claridad y con espacio. Participo en CPDOC, Centro de Investigación y Documentación Espírita, que tiene como objetivo desarrollar investigaciones relacionadas con el espiritismo. CPDOC ya ha publicado varios libros, entre ellos Perspectivas Contemporáneas de la Reencarnación. CPDOC y CEPA están desarrollando la colección Libre Pensamiento, una serie de libros con la base del espiritismo laico, libre pensador. Su objetivo es difundir el pensamiento espírita libre. Para apresentar algunas propuestas para un mundo más solidario, nuestra base fundamental es el espiritismo, con una visión libre y no religiosa. Consideramos que todos somos esencialmente individuos interexistentes, es decir, interactuamos con lo invisible y además nuestra trayectoria trasciende esta vida. También somos individuos sociales. El significado de cada uno solo tiene sentido en un contexto de experiencia social. Hay otras dos premisas. El valor de la investigación como camino hacia el conocimiento y el valor de la acción como complemento necesario de la reflexión y el análisis.
Esta pantalla contiene una agenda moral y social espiritista, metas para construir un mundo más solidario. Presentaré las 11 propuestas brevemente. Su desarrollo se puede encontrar en el libro Reencarnación, un revolucionario paradigma existencial, de mi autoría, que forma parte de la colección Libre Pensamiento, presentado en este congreso. Humanismo. La moral reencarnacionista es, sobre todo, humanista. Se centra en el progreso del ser humano y valora su protagonismo. Esto significa que el centro del análisis espírita es el ser humano encarnado, no la vida espírita y la vida futura. Al enfocarse en el ser humano, el espiritismo se abre al diálogo y la unión con las más diversas filosofías, políticas y prácticas activas de la sociedad orientadas a la defensa de los derechos humanos. Su mensaje es de superación del egoísmo, clave para construir el bienestar de todos los espíritus encarnados. Amor y solidaridad. En el lado derecho de la pantalla, vemos imágenes de las dolencias que queremos superar. Del lado izquierdo, el mundo que buscamos. El espiritismo impulsa al ser humano a amar intensamente y a construir una sociedad radicalmente solidaria. La moral reencarnacionista tiene en el amor el resumen de todos los sentimientos a desarrollar por el ser humano. Ella es solidaria, porque se centra en una unión de los seres humanos y sus propósitos, contribuyendo a una mayor unidad y compartición, por muy plurales y diferenciadas que sean las personas. Libertad y autonomía. La moral espírita contiene la libertad como principal instrumento de crecimiento autónomo. La visión social espírita propone la plena libertad social. Libre, con libertad vivida y conquistada, el ser humano se fortalece y logra solidificar su camino de progreso. Igualdad y equidad. La desigualdad es el fruto del egoísmo humano. Hay que superar las diversas desigualdades sociales desde el punto de vista espírita. La propuesta espírita de igualdad, estrechamente vinculada a de libertad, tiene como objetivo construir una sociedad en la que todos tengan los mismos derechos a la educación, la salud, la cultura, la investigación, el arte, el trabajo, la alimentación, la vivienda y la expresión del pensamiento. Reconocer las diferencias y observar los criterios de justicia conducen a la equidad, es decir, a la consideración de los aspectos individuales para que cada ser humano tenga un nivel de bienestar. Respeto. La visión social espírita muestra que la diversidad étnica, intelectual, moral, física, económica y social de los seres humanos refleja, por un lado, sus diferentes trayectorias reencarnacionistas y, por otro, las condiciones también diferentes que enfrentan en sus vidas. Esta visión lleva naturalmente el mensaje de pleno respeto y contraposición a cualquier tipo de prejuicio.
justicia. El proceso de reencarnación conlleva la justicia natural, inmanente. El ser humano, el conductor de su destino, construye su camino, sin necesidad de juicio divino. La justicia no está en los castigos impuestos, lo que significaría venganza, sino en las renovadas oportunidades de revisión, renovación y reconstrucción que se ofrecen a cada encarnación. El progreso social requiere la mejora del sistema de leyes y de justicia en la sociedad. Arte y trascendencia. Nuestras dudas y ansiedades a veces nos llevan a un precipicio. A través del arte, el ser humano puede desvelarse y construir caminos de transformación. Es la trascendencia vertical. Y el arte también permite explorar y proponer nuevos caminos hacia el entorno social. Trascendencia horizontal. El arte y la libertad son hermanas. Llamado a liberarse, el espíritu encarnado rompe los límites impuestos por sí mismo y por los controles de la sociedad. Familia. La reencarnación fortalece los lazos de familia. La familia ofrece a los espíritus reencarnantes el ambiente propicio para su primera acogida, los primeros aprendizajes y el espacio para la estructuración de su base psicológica y social. El amor y el afecto son las bases esenciales, las verdaderas marcas de una verdadera familia. Muchas familias tradicionales, formadas por padre, madre y descendientes, son no familias, porque no cultivan estos sentimientos. Además de las familias tradicionales, otras grandes oportunidades se presentan a los espíritus reencarnados. Entre ellos se encuentran las familias homoafectivas, en las que se unen dos personas del mismo sexo, junto con sus hijos. Conocimiento y educación. La transformación moral libre, fundada en el descubrimiento, la razón y la voluntad, tiene el conocimiento y la educación como instrumentos esenciales. La búsqueda del conocimiento y la educación del espíritu son componentes básicos de la propuesta social espírita. Los programas sociales enfocados en la educación reciben importantes aportes del espiritismo. Entre ellos se destacan sobre todo la singularidad y la trascendencia. La singularidad es respeto a las diferencias entre los seres humanos. En la visión espírita, el educando es un espíritu reencarnado. La trascendencia se refiere al reconocimiento de que el ser humano supera, trasciende el mundo material. Trabajo. En el punto de vista espiritista, el trabajo es una ley natural, necesaria para el progreso del espíritu y de la sociedad. En una sociedad avanzada, el trabajo digno es tanto un derecho como una oportunidad para el crecimiento de todos los seres humanos. Todavía se observa la esclavitud moderna, cuyas principais formas son trabalho forzoso, servidumbre doméstica, formas serviles de matrimonio y esclavitud sexual. La dignidad exige libertad, oportunidad, respeto,
evitando toda a forma de explotação de um ser humano por outro ser humano. Sostenibilidade. Os espíritas estão chamados a contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU. El espiritismo nos invita al desarrollo sostenible, ya que reconoce en el ambiente el escenario intermitente de idas y venidas del espíritu reencarnado en su búsqueda de aprendizaje, de progreso y de acción. Ampliando el carácter de la sostenibilidad, aborda todos los elementos necesarios para la preservación y continuidad del planeta. El apoyo orgánico y material, hoy y en el futuro, se completa con la justicia social, de manera que la sociedad puede preservarse y progresar continuamente, tanto material como moralmente. Construir un mundo solidario requiere acción, alimentada por la esperanza de Kardec, cuando dice que la aspiración a una orden superior de cosas es un indicio de la posibilidad de alcanzarlo. También levamos la esperanza de León Denis. Un día, cuando la verdadera noción de ser se deshaga de las dudas e incertidumbres que acechan el pensamiento humano, se comprenderá la gran hermandad que une las almas. Muchas gracias. Muito obrigado. Muito bom. Excelente. Bom, é um tratado, né, gente? É uma coisa muito... O Mauro foi muito feliz. Mauro, eu queria nesse momento que você ficasse com a palavra, que você pudesse falar um pouquinho mais sobre o que você apresentou, porque às vezes o tempo ali não foi exatamente tudo que você queria falar e dizer, né? E depois a gente faz aí, abre para a gente conversar, tá bom? Obrigado, Sandrinha. Obrigado, Márcia, também pela apresentação inicial. Queridos amigos, satisfação a gente poder conversar aqui no Allan Kardec, que realmente eu considero que é também a minha casa. Me sinto muito à vontade, sempre muito carinhosa a recepção do Allan Kardec e de todos os amigos que nos visitam aqui e que também admiram, como eu, o trabalho do Allan Kardec. Amigos, essa proposta está fundada, antes de tudo, numa visão da reencarnação. Essa palestra foi tirada de um capítulo do livro Reencarnação, um extraordinário, um revolucionário paradigma existencial, que é um livro que acabamos de publicar pela CEPA e CEPEDOC. Então, ele é uma agenda proposta para um conjunto de linhas de ação baseada numa visão livre da reencarnação, com a convicção, ou pelo menos com a hipótese, de que a visão espírita da reencarnação pode dar uma contribuição para que o ser humano, antes de tudo, mas principalmente o ser humano na sociedade, possa construir, realizar algo que leve ao aperfeiçoamento da sociedade. Estou cada vez mais convencido de que é a separação muito incentivada pelo discurso espírita tradicional. A separação entre indivíduo e sociedade é cada vez menos sustentável. Só faz sentido nós pensarmos em cada um de nós dentro de uma coletividade, dentro de um conjunto de relações, dentro de um conjunto de objetivos
integrados. Então, essa agenda se propõe a estabelecer um conjunto de linhas de desenvolvimento, de pensamento e de ação que possam levar a um mundo mais solidário, que foi a demanda que me foi apresentada pela coordenação do Congresso. Eu queria só comentar que tem pelo menos um aspecto que permeia todas essas propostas e que, na minha opinião, deve ser tomado como a base do pensamento livre. É a ideia de que o ser humano, ou poderíamos dizer o espírito humano, é protagonista e não vítima das condições em que está colocado, ou que para ele foram planejadas, para ele são impostas. Então, pensando o ser humano como protagonista, nós passamos a rever toda a nossa análise do pensamento social espírita, porque ao invés de nós nos preocuparmos em explicar as injustiças, nós estaremos preocupados com buscar mitigar ou até acabar com as injustiças. Se nós, por um lado, vamos evitar de ter uma visão estritamente salvacionista e individual, vamos buscar, por outro lado, enxergar o ser humano agindo para que um projeto social, um projeto de sociedade, um projeto até de mundo, possa ser realizado. Então, o que eu proponho para vocês é que esta é uma agenda de trabalho, que em cada uma dessas linhas de ação, fundamentadas no Espiritismo, a gente tem muita coisa para desenvolver em termos de o que fazer, como nos unir para fazer, como alinhar nossas ações com pessoas não espíritas e assim contribuir, dar a contribuição do Espiritismo para um mundo melhor. Então, eu vou limitar, Sandra e Márcia, a essas palavras iniciais e gostaria de ouvir aí os amigos sobre seus questionamentos, mas também sobre suas propostas relacionadas a essa temática. Antes de passar, tem aqui o pessoal que está acompanhando pelo Facebook, a gente tem aqui o comentário do Alcides Teles Júnior, que diz assim: as bases ofertadas pelo professor Spínola são essenciais e de todo louváveis. Deve ser você conheceu o aluno, né, Mauro? Alcides Teles Júnior, tá? Ficou o comentário dele aqui no Facebook. Mauro, eu só vou começar para dar um início, assim, né, numa provocaçãozinha, depois eu gostaria que os amigos se colocassem também, tá? Você acredita, você é um otimista desse mundo mais solidário? Você acredita nisso? Você acha que é possível mesmo, ou isso está muito longe, né? Porque a gente tem momentos na vida que a gente pensa, poxa, nossa, quantas pessoas são solidárias, a gente conhece muita gente solidária. Mas aí você vai ver no coletivo, você vê que no coletivo está longe ainda, assim, de ver uma ação coletiva, né, nesse sentido. O que você sente? Qual é o teu sentimento em relação a isso? Bom, se me permite dividir esse meu sentimento, Sandra, estamos aqui entre amigos, então não há problemas, né, da gente se expor, né? Eu sou otimista no atacado, embora muitas vezes pessimista no varejo, né? Então, às vezes, quando a gente analisa um determinado momento, tanto pessoal quanto comunitário, às vezes de uma comunidade, quanto social, a gente muitas vezes não enxerga um progresso, um caminho, uma melhoria. E isso acontece comigo em vários momentos, né? No entanto, como até alicerçado por uma literatura espírita que eu considero bastante sólida na questão da busca de melhorias para a sociedade, com esse alicerce,
sinceramente, eu sou bastante otimista no atacado. Quer dizer que eu não considero realmente que o progresso, se a gente quer considerar, digamos que existe essa situação de, num certo momento, a gente estar melhor que outro, que esse progresso não é linear. Eu tenho plena convicção que não é linear. Ou seja, nós temos muitas idas e vindas, temos muitas lutas, muitos embates. E esse conjunto de lutas e embates é que vai levando a uma envoltória, como a gente diria em eletrônica, uma linha que apenas permeia esse desenvolvimento. Numa palestra que eu fiz recentemente, creio que também aqui no Allan Kardec, eu comentei sobre isso, né? Que se a gente for analisar o progresso da sociedade, da humanidade, a gente observa que houve progressos, realmente, né? Então, por exemplo, hoje eu recebi uma notícia fabulosa, que no estado de São Paulo, a mortalidade infantil agora tem menos de 1 dígito, né? Então, a gente tem menos de 10 mortes por 1.000 crianças nascidas com 1 ano de idade. Isso ainda é inferior ao que temos em alguns outros países, mas é bem melhor do que tínhamos há 20 anos atrás, quando era 17 crianças em cada 1.000 crianças que completavam no período de vida de 1 ano, né? Isso é um dado, né? Hoje temos na sociedade menos guerras, hoje temos menos miséria do que tínhamos há 200 anos atrás, por exemplo. Então, isso tudo nos permite enxergar o otimismo. Mas eu acho que o pessimismo, Sandra, do varejo, é necessário. Porque o pessimismo do varejo, ele traz uma espécie de raiva, uma espécie de indignação. E eu não tenho nenhum problema de falar da palavra raiva, porque a raiva às vezes faz a gente se mexer, né? Essa indignação é necessária. A gente, de maneira alguma, pode se acomodar com tudo que a gente enxerga. Então, lutar contra aquilo que vemos errado não é algo que eu considere ruim. É muito melhor do que louvar a Deus e considerar que realmente a humanidade progredirá, mesmo que agora não esteja bem. Então, nesse momento, por exemplo, pessimista, mas olhando um pouquinho e lendo um pouquinho naqueles momentos de paz, olhando para o atacado, otimista. Se você achou que é totalmente inconsistente o que eu estou dizendo, fique tranquila, porque temos que refletir sobre até nossos próprios pensamentos, né? Não é inconsistente, porque eu acho que é mais, você resumiu bem, né? Essa coisa do atacado e varejo ficou, acho que para todos nós, né? É exatamente isso que a gente sente. E a palestra que a gente teve do André Luiz na semana passada, ele trouxe para a gente também uma visão muito positiva. Nós saímos bastante motivados da palestra dele, assim, ele trouxe dados, né, de que demonstram que está havendo um avanço em relação à sustentabilidade, que não há retorno, né, que não vai retroceder, apesar de que a gente saber que existem muitas coisas ainda, né, que precisam ser conquistadas, mas a gente saiu com bastante motivados daquela palestra, e você está trazendo para a gente também essa visão, né? A gente tem que ter esse otimismo, mas também tem que se indignar e não ficar parado achando que está tudo melhorando. A gente se acomoda, né? Então tem gente fazendo. Tem alguém fazendo, aí você começa a ficar, então não preciso fazer tanto, né? A gente fica meio acomodado mesmo. O João Regis Conde pediu para fazer a pergunta. Pode falar, João. Oi, Mauro, boa noite. Boa noite a todos. Satisfação, João. Mauro, essa tua agenda é uma agenda que vai de encontro às 17 ODSs. E é uma agenda do espiritismo que a gente pode chamar de progressista, que está de encontro com os coletivos, com as casas espíritas mais progressistas. E se a gente for
tentar levar isso para o público como espírita, nós não vamos ser aceitos, porque a palavra oficial no Brasil é da FEB. Você acha que, colocando tudo isso, está na hora do movimento espírita progressista tentar mudar esse nome para ter uma efetividade social, uma participação? O que você tem a me dizer sobre isso? Mudar o nome do espiritismo, você diz? Isso, porque, Mauro, a palavra oficial, a tua agenda, a tua proposta de ação... O dono do espiritismo é a FEB, né? Você está dizendo. Isso, exatamente. Então, o oficial não vai deixar essa ideia progressista chegar mais longe, no meu modo de entender. E você acha que, por isso, a gente deveria procurar uma nova denominação ou isso está fora de proposta? Obrigado, Mauro. Bom, satisfação, João, conversar com você. Admiro também o seu trabalho, acompanho também os seus estudos. Muito obrigado. Viu? É o seguinte, a gente avaliar o caminho que a gente segue é sempre muito difícil. Talvez só a história possa depois avaliar se o que meia dúzia aí de pessoas na qual a gente está incluído, né? Pessoas que estão aqui agora, pessoas que participam do CPDOC, pessoas que participam da CEPA, se aquilo que elas decidiram fazer, conjuntamente ou até individualmente, teve uma grande contribuição, teve algum impacto, alguma importância para a sociedade, para o próprio espiritismo. Então, é muito difícil a gente analisar o que estamos fazendo nesse momento. Então, eu quero te apresentar, João, apenas as minhas reflexões pessoais sobre o caminho que a gente pode seguir. Mas, de maneira alguma, eu poderia propor que não haveria caminhos melhores, outras estratégias e assim por diante. O que acontece comigo e que eu só trago aqui, não no sentido pessoal, mas porque eu sei que representa o pensamento, o caminho que muitas pessoas constroem. A maioria das pessoas que trabalham hoje, lutam hoje para construir uma visão livre e progressista do espiritismo, já participou ou ainda participa do movimento religioso tradicional. Então, traz, digamos, na sua história essa atividade. Para pessoas como nós aqui da cidade do estado de São Paulo, seja Santos, seja São Paulo e outras cidades, que participaram desse movimento nos anos 70 e 80, teve um momento em que a gente percebeu que não dava para a gente continuar buscando como principal objetivo convencer esse movimento de que ele estava errado, né? O movimento é majoritário, consolidado, institucionalizado e tem o seu próprio caminho, né? No meu caso pessoal, aconteceu até algumas coisas que me trouxeram grande angústia e sofrimento. Eu participava de um programa de rádio ligada ao movimento espírita da USE em São Paulo. E já participava há vários anos, né, com bastante dedicação. E quem gosta, como eu, de participar de atividades familiares no domingo, né, almoçar com a família e tudo mais, pode avaliar o impacto, ou, digamos, o peso que era, todos os domingos, exatamente ao meio-dia, entrar no nosso programa de rádio para falar sobre espiritismo e tudo mais. Mas eu fazia aquilo com prazer, etc., né? Num certo momento, quando perdemos a eleição da USE, a nossa união, a nossa USE distrital na Penha, recebeu, como todas as uniões, uma carta da USE convidando todos que não concordavam com a visão religiosa da USE que saíssem da USE. E, muito cristamente, propondo, olha, a hora que as pessoas quiserem mudarem de ideia, estaremos de braços abertos para recebê-las, né? Então, repare, tive que tomar a decisão, tomei no mesmo dia, de sair do programa,
Uns anos depois eu voltaria, porque algumas coisas tinham mudado. Mas repare que tudo aquilo significou umas definições de novos caminhos para várias pessoas, para mim inclusive. Por que eu estou contando essa história? Porque agora, o que nós temos consolidado? Nós temos uma situação em que o movimento continua onde está, onde sempre esteve. No entanto, existe no Brasil, como já existia em alguns outros países, um claro e estruturado movimento não religioso. Então, isso no Brasil andou meio adormecido durante muitos anos, mas hoje é um movimento real, extremamente minoritário, mas muito barulhento, que produz, que debate, que discute, e assim por diante. E agora, junto com essa situação, desse movimento que se estruturou e se resistiu, existe uma novidade incontrolável, que é o fato de que a comunicação hoje no mundo não depende mais dessas instituições. Então, para o Mauro propor, olha, o espírito é protagonista, nós não justificamos as injustiças sociais. O Mauro não precisa pedir licença nos centros espíritas que não concordam com essa tese. Nós temos um espaço como esse, maravilhoso, que pode ir para o mundo inteiro. Nós temos vários outros espaços, podemos publicar, podemos divulgar o que publicamos. A coleção Livre Pensar já está com 14 livros. Né? Então, qual é a situação, João? Nós, hoje, podemos dizer claramente que não precisamos convencer o movimento tradicional sobre nossas ideias. E eles não são o caminho para a difusão das nossas ideias, é apenas uma opinião. Isso aí. O diálogo continua, a proposta de debater tanto com eles quanto com os próprios materialistas, que também têm ideias diferentes da gente, continua? Continua. Só que agora nós estamos livres para debater. Né? Então, por exemplo, a minha experiência da Jacira, né, que às vezes nós somos convidados a falar em vários grupos tradicionais. A gente vai lá e fala livremente, sem ofender ninguém, sem ficar dizendo que nós estamos certos, os outros errados, mas levamos claramente essas nossas ideias. Então, por exemplo, teve uma palestra minha, que era... O título da palestra já dizia tudo, dizia assim, nosso destino não está definido. Eu fiz essa palestra em dezenas de centros espíritas, religiosos e não religiosos. Então, o que eu quero propor, João? Vamos continuar lutando, trabalhando para que essas ideias se consolidem mais. Nós temos que construir o pensamento livre ainda, ele não está totalmente construído. E parar de se preocupar demais em se a gente vai ser barrado, se não vai, que a minha experiência nesses últimos anos é de que a gente é cada vez menos barrado. E a racionalidade das nossas ideias é cada vez mais descoberta por pessoas que buscavam exatamente isso. Não sei se a sua reflexão é a mesma, João. Fique à vontade para rebater, por favor. Muito bom, Mauro, muito bom. Gostei dessa tua... como você embaseou essa análise. Muito bom. É isso aí. Mais alguém que quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Nieves está na Espanha e lá já deve ser meia-noite. Depois da meia-noite. Depois da meia-noite, né? Por causa do horário de inverno, né? Senão sería más tarde. Tarde y con frío. Tarde y con frío. Mauro, bueno, yo decirte que me gustó mucho tu conferencia, sobre todo porque es concreta y plantea las cosas así desde el inicio. No se va dando vueltas por cómo el ser humano puede sentir ante tal o cual necesidad social, sino que hablas de un deber moral, ¿no? Que a veces nos pesa un poco sentir el deber moral, pero el deber moral es ese, es los humanos, nuestra sociedad, nosotros mismos. Me gustó mucho y me gustaría que te extiendas un poquito más en la reflexión cuando planteaste el tema de optimista y pesimista. Me gustó mucho porque no vivimos en una nube
de placidez esperando que todo ocurra. Y tenemos que ser los protagonistas de que eso esté ocurriendo, de que el cambio ocurra. Y el hecho de, como proponen algunos espíritas, esperar el cambio individual para después actuar, no es así. Tenemos que actuar con nuestros recursos personales, y nuestros recursos personales es la rabia, la rebeldía, la disconformidad, orientados a esos cambios. Creo que así progresa también el espíritu humano, nosotros mismos. Me gustaría que nos dieras, o que me dieras a mí, tu opinión y te explayes un poquito, porque ya te digo, me gustó mucho el planteo. Gracias. Obrigado, querida Nieves, pela presença, inclusive. Me sinto lisonjeado de estar aqui conversando com você, sabendo das dificuldades de horário que temos. A Nieves muitas vezes participa de nossas reuniões do Conselho Executivo da CEPA, em momentos em que a diferença de horário é ainda maior, de 5 horas. Então, imagine, a gente começa uma reunião às 18 horas aqui no Brasil, que corresponde a 23 horas na Espanha. Só que a nossa reunião não é curta. Eu sou um dos que fica tentando fazer com que a reunião cumpra o horário de apenas 2 horas. Mas já aconteceu de nossas reuniões terem mais de 2 horas. E a Nieves sempre esteve presente de forma firme. Muito obrigado, Nieves, também por esse apoio que você dá ao trabalho da CEPA. Nieves, eu queria comentar essa sua reflexão. Eu vejo 2 aspectos do seu comentário. Um é da questão das propostas de forma objetiva. Quero comentar um pouquinho sobre isso. E a outra questão do próprio otimismo. No livro que acabou de ser publicado pelo Milton Medran, que está aqui presente, e a Jacira, uma coisa fantástica que eu vejo no livro, que trata sobre ética, moral e espiritismo, é um capítulo final que eles apresentam, uma espécie de conclusão do livro, com um conjunto de visões e propostas éticas e morais do espiritismo. Eu vejo que aquilo é uma espécie de amadurecimento da reflexão espírita, da reflexão reencarnacionista. Por quê? Porque não é necessário que a gente fique com divagações para poder diretamente fazer propostas para a transformação humana e a transformação da sociedade. Nessa proposta em especial que faço aqui no livro Reencarnação, eu busquei também compreender quais são, afinal, as grandes questões que envolvem o ser humano como espírito encarnado. E entre elas, essa discussão relacionada à agenda moral e social. Então, eu considero, Nieves, que esse é um exercício que nós precisamos fazer. Ter a capacidade de propor alguma coisa. Mas não no sentido assim, olha, isso aqui eu sou um conhecedor e, portanto, a verdade final é essa. Como se fosse algo assim já estampado, já sólido, etc. Não, é um conjunto de propostas que a gente possa fazer para discutir com os colegas que comungam da mesma visão filosófica nossa, com a discussão de colegas que não necessariamente comungam a mesma visão filosófica, e até nos embates com colegas que têm outras visões absolutamente contrárias à nossa. Me parece que a gente só vai contribuir com a sociedade com um conjunto de ideias e propostas cristalinas. Uma vez na Universidade de São Paulo, eu assisti uma palestra que me marcou muito.
uma palestra de um pesquisador da USP, bastante conhecido, reconhecido, que trabalha com pesquisa básica, aquela pesquisa que leva à base do conhecimento, da ciência, né, não das ciências aplicadas, e que me surpreendeu nessa palestra dizendo o seguinte, que ele pretendia que cada pesquisa desenvolvida na USP pudesse ter, ao mesmo tempo, uma publicação de um parágrafo ou dois, em que o pesquisador explica aquilo que fez, a relevância do que fez, de forma que qualquer pessoa possa entender. Eu acho que é uma lição importante essa. Muitas vezes a gente se perde em elucubrações mentais e não chega num conjunto de objetivas propostas, objetivas formas de tratar aquele tema. E isso é um desafio para nós espíritas que queremos também dar uma contribuição. Então, será que a gente poderia fazer esse desafio para nós? Para um determinado tópico, um determinado tema que estejamos estudando, a gente propor ou uma reflexão, uma análise, ou uma proposta mesmo de ação, que qualquer pessoa, qualquer que seja a sua o seu pré-conhecimento de espiritismo, de outras filosofias ou outras ideias, possa entender, refutar, se for o caso, debater, analisar junto com a gente. Eu acho que é aí que a gente vai estar construindo alguma coisa. E sobre a questão do otimismo, eu continuamente busco reanimar, realimentar o meu otimismo. E confesso a você que literatura espírita de alto nível é fundamental para mim nessa questão. Então, quando leio, por exemplo, um livro como o próprio Livro dos Espíritos, quando leio um livro como Fundamentos do Espiritismo, de John Aispuro, quando leio Um Olhar Espírita, do nosso querido Milton Medran, quando leio Uma Nova Visão do Homem e do Mundo, de Jaci Regis, eles me dão uma espécie de estofo para poder enxergar alguma coisa melhor e retomar o otimismo de Kardec, quando propõe que a aspiração por um mundo, por uma ordem melhor de coisas, é um indício da possibilidade de alcançá-la. Então, estamos nessa luta aqui, não é, Nieves? Fique à vontade para contestar, por favor. Muchas gracias. No contestar nada, me parece muy interesante el enfoque. También soy optimista, un poco impaciente a veces, pero soy optimista y sé que lo importante está en hacer, no en hiperreflexionar, porque si no quedamos en la hiperreflexión, se nos va el tiempo. Entonces, hacer, aunque a veces podamos equivocarnos, nos equivocamos, pues aprendemos también, pero hacer por nuestra humanidad, por nosotros mismos, por nuestra humanidad que nos rodea, la familia, y luego por toda la humanidad, ¿no? Muy importante. Muchas gracias, Mauro. Obrigada, Nieves. Graças. Mauro, tem uma pergunta também aqui no Face, novamente, agora é uma pergunta do Alcides, tá? Vou ler aqui para você. A eternidade do espírito humano não estaria muito acima da institucionalidade fugaz? Entendo a comunidade espírita mais ou menos como aquilo que Finlay chamou de polis-comunidade, acima da cidade-estado ateniense, embora respeite suas leis justas. Aí filosofou, né? Bom, talvez eu devesse ouvir o Alcides, infelizmente pelo Face não está sendo possível nesse momento, né, Alcides? Satisfação mais uma vez ouvir
sua questão, como o seu comentário inicial. Eu tenho uma preocupação, Alcides, com a questão de, às vezes, desconsiderarmos, se é que é essa a sua questão, desconsiderarmos o valor das instituições. Eu não desconsidero, eu considero, pelo contrário, que as instituições são necessárias. Eu até vou mais além, eu considero que a civilização se constrói através da estruturação de instituições. Por quê? Porque senão a gente teria que renascer, recomeçar tudo todos os dias, né? Então, quando a gente faz uma análise que desconsidera o papel das instituições, a gente pode cometer muitos erros. Talvez até entrar numa utopia não realizável, né? Então, por exemplo, quando se discute a estrutura da sociedade, podemos ter várias formas de propor mudanças nessa estrutura, melhorias dessa estrutura, rompimento para a construção de uma nova estrutura, tudo pode ser proposto. Mas, sem dúvida, teremos como pano de fundo a ideia de construir uma nova estrutura, construir ou melhorar a estrutura atual, enfim, institucional. Quando a gente comenta sobre o espiritismo já institucionalizado, já solidificado, o espiritismo religioso, nós temos que reconhecer que essa estrutura existe, né? Temos gosto, temos interesse, temos o desejo, temos o objetivo de participar dessa estrutura, lutar para que ela melhore, buscar que ela mude de rumo, etc. Ótimo, é do jogo, é válido. Tem vários amigos que estão buscando isso daí. E que agora, não reconhecer que essa instituição, que essa estrutura institucional existe, tem valor, não é possível, porque ela existe, tem valor, ela representa o espiritismo em boa medida. O mesmo vale para a sociedade. Nós temos uma estrutura bastante injusta da sociedade, em que os ricos são cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, e isso faz com que muitos de nós pensem, vamos quebrar, vamos mudar essa estrutura. E outros pensem, não, eu vou viver à margem dessa estrutura. Qualquer que seja a nossa opção, por exemplo, a minha continua sendo a de lutar para que essa nossa estrutura melhore. Não aquela primeira, mas essa social. Qualquer que seja a opção, nós temos que reconhecer que as instituições e as estruturas institucionais são valiosas e determinantes. E elas, ao contrário do que muitos pensam, de que cada indivíduo, individualmente, é que faz aquela instituição, eu tenho cada vez mais convicção de que são aquelas instituições que fazem os indivíduos. Então, quando nós estamos numa estrutura, aquilo é cada vez mais marcante no molde da nossa maneira de agir, de pensar, de reagir, e assim por diante. E, portanto, mais um motivo para a gente considerar que as instituições precisam ser melhoradas, porque as pessoas precisam ter oportunidade de viver um outro tipo de crescimento, de aprendizado, né? Então, por exemplo, quando a gente observa o que é a escola, o que a escola transmite, o que a escola constrói, a gente vê que ela está ajudando a manter essa estrutura desigual que nós temos na sociedade. E ela é determinante nisso, porque haja vista aí como essa estrutura desigual se mantém. Ok, queremos melhorar a sociedade, então vamos lutar para que essa estrutura melhore. Não queremos, queremos construir uma coisa diferente, é do jogo, mas reconhecer que a instituição é vital. Eu não sei se eu respondi a questão do Alcides, viu, Sandra? A gente está no diálogo, triangulando a comunicação aqui com o Facebook, né?
Ele está dizendo assim que ele agradece a sua resposta, que ele não estava falando em rejeitar a institucionalidade, mas valoração acima das instituições. Ele está colocando a comunidade espírita acima das instituições, um valor acima, que eu não sei também, né? E o Alcides eu acho também. difícil. Acho ele está dizendo aqui que a gente se conhece. Eu sei quem é você, Alcides. Eu sei quem é, eu lembro bem de você. Ele está dizendo que a gente já se conhece, já frequentou o SEAC há muito tempo. E fica aí nosso abraço, tá bom? Então, Mauro, é isso que ele está falando, assim, está contrapondo que não é bem a rejeitar, mas sim valorizar, valorar. Eu também não entendi bem isso que o Alcides coloca aqui. Não vejo também como possível, Alcides, a gente estar acima das instituições. A gente pode até buscar mudá-la ou até, digamos, buscar construir outras instituições, outras formas de relacionamento, mas não vejo possibilidade de estarmos num nível de abstração ou de reflexão ou de ação acima das instituições. As instituições são o nosso meio de aprendizado e de ação também. Se você achar que esse é o meu lado pessimista, então está aí explicitado. Eu acho que nós temos que reconhecer que as instituições estão presentes em nossa vida, né? Ele está dizendo que ele não foi seu aluno, porque como ele falou professor, eu achei que seria um aluno seu. E o Alcides, ele faz parte da nossa comunidade, com certeza. Jacira, você está levantando a mão? Obrigado por me chamar de... Professor Desculpa, Sandra. Obrigado por me Espínola. chamar de professor, porque eu gosto muito de ser professor e considero que professor é aprendizado. Então, muito obrigado, viu, por me chamar de professor. Jacira. Não, Sandra, eu não levantei a mão, mas já que você me deu a palavra, eu vi vários movimentos, eu achei que você estava levantando a mão. Eu quero dizer que eu concordo inteiramente com as posições que o Mauro defende nessa palestra. Como ele disse, é um trabalho baseado na visão que desenvolvemos sobre reencarnação, né? que no meu ponto de vista, muda tudo que a gente sabia de espiritismo e vivenciava antigamente, né? Nós somos do tempo que o espiritismo era uma religião e ponto, e que a gente sofria só para pagar pecado e ponto, e que se a gente não suportasse todas as injustiças que nos impusessem, a gente voltaria para sofrer mais ainda. Quer dizer, você está sofrendo para caramba numa existência, e aí você tem que aceitar resignadamente, porque se você não aceitar, você vai sofrer mais ainda na próxima existência. Então, penso que é um estudo, uma reflexão muito lúcida que o Mauro faz, que, evidentemente, em si não é capaz de resolver os nossos problemas, mas é, sim, uma maneira de nos ajudar a melhorar a nossa vida em sociedade, porque nos coloca diante de uma reflexão racional, né? Pensar que eu sou um espírito livre, independente e protagonista da minha história, do meu destino, e também coadjuvante no destino da sociedade, é uma forma de ver a vida que nos impõe responsabilidade. Preciso confessar uma coisa que aconteceu hoje comigo e com o Mauro, contar aqui para vocês muito rapidamente. Faleceu um aluno do Mauro de doutorado, muito querido, muito. Ele era colaborador na Fundação Porta Aberta, a esposa dele colaboradora na Fundação Porta Aberta, e a gente tem muito apreço por eles. E ela, mesmo sabendo que nós somos espíritas, fez questão que a gente fosse à missa hoje, do falecimento do marido dela. E nós fomos, o Mauro quis ir, eu acompanhei. E aí, o que a gente observou na missa, durante a missa? Assim, um ambiente
muito bonito, assim, de fé, de respeito, de oração, mas que as palavras, ou seja, não seriam só as palavras, o pensamento predominante ali é o seguinte: Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, não veja os meus pecados, veja a minha fé. Eu prestei muita atenção nessa frase que foi repetida. Senhor, não veja os meus pecados, veja a minha fé. Vejam vocês todos como é fácil ser religioso. É fácil ser religioso, né? A gente pede para Deus, Deus, seja camarada, não olhe para os meus defeitos, olhe para a minha fé, eu tenho fé, né? Então, eu peço que depois da morte eu seja salva dos meus pecados. Perdão, o tempo todo se falava em tenha piedade, perdoa os meus pecados. Essa é uma visão cômoda para a sociedade. E nós, espíritas, progressistas, livre-pensadores, precisamos dar uma chacoalhada em nós mesmos. Né? Essa sociedade é a sociedade que nós construímos até aqui. Né? E esses problemas todos estão aí fruto do quê? Fruto dessa posição de ficar sentado no banco da igreja ou ajoelhado, pedindo para Deus não ver os nossos pecados e ter piedade de nós. Enquanto a gente vai agindo assim, né, a gente vai consolidando as injustiças sociais, né, consolidando atrocidades que nós próprios contribuímos para com o nosso semelhante. Então, eu amei essa palestra do Mauro, porque, no meu ponto de vista, nos convida à razão, né? Nos coloca diante da responsabilidade de construir uma sociedade melhor, não apenas para nós individualmente, porque isso é impossível. Não existe ser feliz ao lado da desgraça, isso não é possível. A gente já está cansado de ver isso, tanto que os ricos estão cada vez mais trancados. É a maior prova, né? Disso é que os ricos estão cada vez mais trancados. Então, eu queria só agradecer ao Mauro por esse estudo dele, muito, muito, muito pertinente, oportuno, necessário, e dizer que, marido, nesse ponto também eu compartilho com você as mesmas ideias. Ai, como, né? Com tanta afinidade, né? Não tem como. Olha, o Mauro, antes de a gente já partir para a gente fazer, né, a finalização, eu queria fazer uma última provocação, que tem a ver um pouco também com a questão do espiritismo hegemônico, né, tradicional. A questão da solidariedade versus caridade. O que vai nos levar para um mundo melhor, ou um mundo de regeneração, como as pessoas andam, né? O nome que está na onda, regeneração. A caridade, a solidariedade, qual a diferença? Existe uma diferença nessas duas palavras e nessas duas formas, né, de atuar? Sandra, tem pelo menos duas palavras que são usadas por Kardec, na qual ele tentou dar uma denotação bastante avançada, mas que carregaram e carregam todo um conjunto de marcas, porque uma palavra ela tem uma história própria, não é apenas aquela visão que aquele autor coloca, né? Uma palavra é expiação. Então, no livro que eu escrevi, por exemplo, eu trato desse assunto, que a visão a visão de Allan Kardec, pelo menos quando apresenta a definição de expiação, é de que a expiação é simplesmente a ideia de viver as vicissitudes da vida, de enfrentar as dificuldades da vida.
e não aquele sentido de trazer uma carga que precisa ser resgatada. Essa é uma palavra difícil. E a outra palavra difícil, talvez tenha algumas outras, mas essas duas me chamam muito a atenção. Uma delas é caridade. A definição que Kardec nos propõe para a caridade é avançadíssima. Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias. Não pode existir nível mais avançado de caridade do que esse, né? Que cada um de nós deveria buscar. No entanto, a palavra caridade também é muito carregada por um conjunto, trazendo já um conjunto de conceitos, que é o conceito que a sociedade tem de caridade. Então, nessa sua questão, eu tenho visto que vários colegas têm cada vez mais preferido evitar a palavra caridade como sendo o símbolo, vamos chamar assim, da expressão do amor. Por quê? Porque ela traz apenas aquela visão da caridade vertical, em que uma pessoa está acima, outra está abaixo, ela pega um pouquinho de suas migalhas, divide, né? Então distribui sopa, distribui isso, distribui aquilo, e de maneira alguma está buscando uma maior justiça social, uma maior integração, e não está nem mesmo buscando ouvir a pessoa que é objeto da caridade. Então, nos centros espíritas, por exemplo, que praticam a caridade, existe a ideia não só de distribuir a sopa e os pães, mas como também de dar aulas de espiritismo, né? Que, como quem diz, o espiritismo vai libertar essas pessoas. Então, é realmente uma coisa vertical e linear. A solidariedade, por outro lado, essa palavra, ela carrega já um conceito de maior integração, de maior capacidade de uns estarem juntos com os outros, né? Então, havendo, por exemplo, um grupo que está buscando uma ascensão social e outras pessoas que queiram participar desse processo, não será uma pessoa orientando ou protegendo, etc. Será um conjunto de pessoas buscando aquela transformação. Então, me parece, Sandra, que nós temos que construir o pensamento e a ação espírita baseada nessa solidariedade. A solidariedade que realmente considera as pessoas igualmente e com seus objetivos integrados e buscando construir de maneira integrada. E a caridade, não vejo motivo para também dizer, não vamos mais usar a palavra caridade. Toda vez que usarmos, a gente puder aprimorar e dignificar o uso da palavra caridade, como propôs Kardec no Livro dos Espíritos. Ultimamente, eu tenho preferido solidariedade, Sandra, por causa dessa dificuldade. E como também não uso há muitos anos a palavra expiação, que acho que existe, mas não é no sentido que a maioria das pessoas compreende quando ouve a palavra. Tá certo, Mauro, muito obrigada, né? Eu quero te agradecer muito por essa tua fala, por essa tua contribuição. Você pode falar agora as suas considerações finais? Fique à vontade. Tá bem, eu queria propor, Sandra, que nós temos toda uma construção a fazer, do ponto de vista científico, do ponto de vista filosófico, para o espiritismo. E nessa questão moral, também temos muito a construir. Nós temos alguma literatura já valiosa sobre esse assunto, mas ela é pequena ainda. Claro que todos vão achar que tem algum viés aqui meu, mas quero citar, por exemplo, o livro da Jacira, que trata da criminalidade, Educar ou Punir, que já foi escrito há 10 anos, mais ou menos, acho que até um pouco mais, certamente mais, e que trazia já uma visão diferenciada de como lidar com a questão da criminalidade. Nós temos livros do querido Milton Medran Moreira, que também propõe uma visão livre da moral, principalmente. Do ponto de vista moral, temos vários livros
de Jaci Regis que tratam dessas questões. E outros autores, né? Sem dúvida, no topo desses livros todos está o grande trabalho de Manuel Porteiro. Mas o que eu avalio, Sandra, é que nós temos que construir mais ainda para o Espiritismo. E que, portanto, o que a gente deve fazer? Propor um conjunto de temas e ideias, como essa que eu trouxe aqui hoje, e desenvolver essas ideias. Então, por exemplo, apenas aquela questão de gênero, que eu tratei em 3 ou 4 parágrafos do livro Reencarnação, eu já tenho visto ser trabalhada muito bem por vários estudiosos, religiosos ou não religiosos, e que merece uma produção espírita. Nós não temos ainda uma produção espírita clara, cristalina, que enfrente a questão de gênero. Então, é um trabalho a ser feito, né? Temos a questão, para cutucar um pouco você, por exemplo, temos a questão da arte, que nós temos todos temos a percepção de que a arte é um instrumento de libertação fabuloso para o espírito, mas que carece ainda de uma formulação espírita que enfrente essa questão e possa contribuir para que a arte seja realmente libertadora, transcendente e tudo mais. Então, a minha sugestão é para a gente buscar, olhar essas agendas e o que a gente pode fazer por cada uma delas. O CPDOC, por exemplo, está de portas abertas para quem queira propor projetos, seja estreitos, mas importantes, como pegar um tema desses e desenvolver, fazer um estudo, uma aplicação, etc. Seja temas mais largos, que possam até envolver outros estudiosos, outras pessoas que queiram também desenvolver. A nossa agenda é grande e temos muito trabalho para realizar. E é por isso que a gente não tem tempo, viu, Sandra, de ficar discutindo com as coisas que falam da gente, viu? É isso aí. Muito obrigado a todos pela oportunidade e pelo carinho que sempre me recebem aqui. Mauro, nós é que agradecemos, né? Porque nós sabemos dos compromissos, dos inúmeros, da sua agenda e da Jacira, são agendas bem complexas e são bastante ocupadas, né, suas agendas. E aí, quando você se disponibilizou, nós agradecemos muito, viu? Porque esse é um momento muito importante para a gente aprofundar esses temas. Muito obrigada por sua contribuição. Márcia, quer falar alguma coisa? Agradecer mesmo a presença dele, porque é incrível como quando o tempo é maior e pode explorar mais o tema que vocês levaram no Congresso, que é um espaço de tempo tão pequenininho, né? Não foram poucos dias, mas em função do número de trabalho, aqui dá para explorar mais e você trouxe reflexões, a forma, Mauro, como você colocou, essa coisa do compromisso da gente com o avanço social, porque sozinho não é possível, né? A gente já viu isso em vários lugares, mas a forma como politicamente você colocou isso, para mim foi perfeito, eu fiquei empolgada, eu acho que foi um jeito de colocar essa questão do nosso compromisso muito interessante. E, assim, obrigado mesmo, e vou falar uma coisa, é uma delícia quando nós nossas reuniões de quarta, a gente vê a carinha da Jacira e você aqui com a gente. Então, obrigada mesmo, aprendemos muito. E, assim, deixou reflexões para a gente esticar essa conversa, né? Não só reflexões, como proposições, né? Com provocações. Esticar isso. Nós temos coisas a fazer, e é isso que o Mauro está colocando, a gente tem que... Tem coisas a fazer, não dá para ficar perdendo tempo aí, né? Ouvindo isso ou aquilo, a gente tem que trabalhar, arregaçar as mangas. Eu acho que essa foi a sua grande mensagem aqui hoje para a gente, Mauro. Muito obrigada, viu? Eu queria pedir permissão para vocês para fazer um encerramento de 2 formas hoje. Eu quero ler uma letra de uma música que é uma tradução, uma versão, que tem muito a ver com o nosso tema de hoje, e depois a gente vai apresentar uma música também.
tá? Eu quero ler essa aqui, vou pedir permissão, não sei se eu vou conseguir ler até o fim, se eu não chorar antes, tá bom, gente? Então, é assim, a hora chegou. Precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Muitos vão morrendo tentando encontrar uma chance, um motivo para sonhar. É fácil fingir que não há o que fazer e que alguém um dia vai resolver. Somos todos parte de algo bem maior e, no fim, queremos só o amor. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Não precisa ir longe. Procure ao seu redor. Assim, a gente faz um mundo bem melhor. Faça o seu melhor. Ter carinho, ter amor. Quando houver problemas, ter solução. Basta a atitude, dizer mais sim que não. É só abrir seu coração. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim, a gente faz um mundo bem melhor. É lindo isso, né, gente? Essa letra, ela é muito profunda, da música We Are the World, né? Uma versão, uma tradução. E para encerrar, uma música também falando sobre o mundo de amor. Rita, pode pôr para a gente. Amigos do Face, boa noite. Quem quiser ouvir a música, vê depois lá no nosso canal YouTube, tá bom? Beijo. Beijo, boa noite. Vivemos num mundo de guerra, é tanto ódio e rancor. Tem briga por religião, por diferentes formas de amor. Tem gente que briga por raça, tem gente que briga por cor. É que talvez não exista o ódio, seja só carência de amor. Mesmo com fome, tanto sofrimento, eu acredito num mundo melhor. Fazendo sua parte, sorrindo pra vida, você muda o mundo ao seu redor. Falar oi pro porteiro, agradecer o garçom, dizer que ama seus pais e o seu professor. Agradecer o lixeiro pelo seu trabalho, o cara da faxina e o entregador. Elogiar um estranho, entregar uma flor, sorrisos espontâneos, abraços com amor. Pequenas atitudes, grandes transformações. Tá todo mundo unido por um mundo de amor. Por um mundo de amor. A minha luta é pro cara que nasceu sem condição, deu uma chance de viver seus sonhos sem complicação. E se o sonho do menino hoje é ser jogador, deixa ele ser feliz com esperança e com amor. Minha luta é pra uma mãe que teve que se entregar, fazer de tudo pra não ver a barriga do filho roncar. É pro pai que sustenta sua família honestamente, sem roubar, sem enganar o irmão que vem pela frente. Falar oi pro porteiro, agradecer o garçom, dizer que ama seus pais e o seu professor. Agradecer o lixeiro pelo seu trabalho, o cara da faxina e o entregador. Elogiar um estranho, entregar uma flor, sorrisos espontâneos, abraços com amor. Pequenas atitudes, grandes transformações. Tá todo mundo unido por um mundo de amor. Por um mundo de amor. Por um mundo de amor.
respirar e transbordar alegria pro meu país. Hoje eu quero ser feliz, respirar e transbordar alegria pro meu país. É do Gui Amaral. É genial, eu gosto de encontrar essas músicas novas e diferentes. Gui Amaral é o nome dele. E é isso aí, né? Pequenas atitudes, grandes transformações. E com isso nós encerramos aqui o nosso boa noite para a nossa gravação. Depois a gente continua o bate-papo. Tchau, gente. Até a próxima quarta-feira. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Quem quiser pode ficar mais um pouquinho. Até